esse texto que veio à mente. Com os últimos acontecimentos que a gente estava vendo essa semana, né? Porque talvez essas pessoas que invocam o nome do Senhor, que tem muitas obras, é difícil a gente detectar o mal e é difícil a gente denunciá-las como pessoas do mal, né? Tanto é que Jesus, nesse contexto de Mateus, ele vem falando da árvore, dos frutos, e isso é uma mensagem, né? Não quer dizer que todo mundo que produz fruto mal não seja dele, mas também não quer dizer que todo mundo que não produz fruto também não seja dele. Ele só está chamando a nossa atenção para algumas dicas que a realidade nos dá. E a primeira coisa que ele nos mostra é essa contradição entre aquilo que a gente lê de maneira moral e aquilo que a realidade é. Todos os dias eu fico pensando que a gente pode estar no campo dessas pessoas que receberam tanto de Deus e não fazem nada, sabe? Fico preocupado com isso, porque aqui ele está falando de pessoas que fizeram muito e não tem nada com Deus, não tem nada de Deus, não são vencidas por Deus. E tem o outro lado das pessoas que receberam tanto e não fazem nada e ficam com aquela certeza, né, de que são de Deus e que vai dar tudo certo no final, aí vem com aquela posse, não preocupa não, no final vai dar tudo certo. E são duas nuances diferentes. Mas essa semana eu fiquei pensando nesse vomitar, né, nessa rebordose de situações onde pessoas que fazem muito, elas vão se sentindo traídas pelos próprios atos, pelas próprias obras, pela própria prosperidade. Porque ele fala assim, primeiro ele vai falando da árvore, do fruto, do falso profeta, porque ele é falso, mas ele profetiza, né? A gente acaba caindo nesses resultados, né? Embora neste momento eu me sinta falando com pessoas que não consigam produzir resultados, eu incluso, né? A gente vive num mundo onde as pessoas produzem muitos resultados, muitos resultados. Eu poderia e vou citar aqui algumas situações e pessoas, porque a gente também, já que nós somos um pequeno grupo, a gente pode ter essa liberdade, né, de dar nomes aos bois. Eu não sou uma instituição gigantesca tendo que responder a um monte de coisa, não estou ganhando imposto da prefeitura para poder pregar, né? Então não tem obrigação com essa sabedoria dos negócios. Não, você tem que aprender a poupar as pessoas tal, para que todo mundo te ouça, para que você tenha um contrato no próximo ano. Esses estrategismos são totalmente válidos quando a gente não está falando em nome de Deus. Mas quando a gente está falando no nome de Jesus, a gente tem que ter compromisso com a verdade de Jesus, ainda que a verdade de Jesus nos faça, às vezes, falar assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque em Teu nome eu não consegui expulsar nenhum demônio, em Teu nome os enfermos não foram curados, mesmo pregando a verdade, não tem nada. E Deus vai falar assim, você é fraco, mas eu te amei, você confiou no meu nome, é isso que importa. Quem confia no nome de Jesus pode até não produzir como esses aqui produzem, mas quem confia no nome de Jesus tende a andar como quem confia no nome de Jesus. Eu sei que a gente cresceu com essa esperança, essa prosperidade. Não, se eu falei no nome de Jesus, alguma coisa tem que acontecer. E a gente só precisa falar, porque a gente recebeu tanto, né? Como diria Jesus, vocês receberam de graça, por que vocês não estão distribuindo de graça? Por que vocês não estão espraiando de graça esse grande celeiro, esse celeiro imenso que vocês receberam de mim? Por que isso tudo está estocado aí, servindo para ninho de pombo? Né? Então aqui, indo na vibe direta do que o versículo está falando, que é o das pessoas que realizaram, eu fiquei pensando em gente que realiza muito e é muito difícil a gente, às vezes, até chamar essas pessoas à seriedade, né? Vamos pegar o caso que eu acompanho aí há 3 anos.
que é a morte do menino Henri. Aí quem é que emerge desse negócio todo? É o pai dele, que era um pai muito duvidoso, mas que nesses 3 anos ele vai vislumbrando na morte do filho e também na prática de difamar a ex-esposa um capital político. Mas como é que ele faz? Ele vai de igreja em igreja, de programa cristão em programa cristão, e nesses programas cristãos é que ele mente mais ainda, né? Tem um aí que eu acompanho tudo, né? E aí, nos programas que ele foi dar entrevistas cristãos, é o lugar que ele mais mente. Aí você olha assim, você está falando mal desse cara, mas olha o tanto de coisa que ele está fazendo. Aí Jesus está dizendo, não respeite esse tipo de gente, porque ele está fazendo, mas que você viu ele mentindo descaradamente no programa, você viu, né? Aí ele chora de mentiras que ele fabricou, mas ele deve ser eleito nas próximas eleições municipais do Rio de Janeiro. E você vai vendo que ele vai criando aquela mentira política, porque ele está de olho agora numa projeção nacional e ele está se juntando com essas pessoas que se percebem mais conservadoras, fundamentalistas, porque os evangélicos no Brasil, quase que o sinônimo deles é isso, né? Essa coisa, é esse direitismo conservador bolsonariano, que é esse fruto enganoso, né? Que é essa árvore venenosa. A outra mais difícil que eu consigo acompanhar desde 2008, 2009, e acho que eu vou ficar tentado a exibir os vídeos dessa semana nas aulas com os meninos. Eu tenho, né, dela vindo aqui na Lagoinha, em Belo Horizonte, e falando que a prefeita de São Paulo, ela tinha mandado uma apostila para a escola para ensinar a masturbar bebês, né? Foi na mesma época que ela falou que na Holanda as pessoas são treinadas para masturbar bebês de 7 meses. Aí ela na época trouxe aquela história lá do Marajó, que o pessoal... Não, isso aí já foi nas eleições de 2022, que ela foi de igreja em igreja falando que o Brasil estava entrando num caminho muito sem volta, porque esse novo governo que vai vir aí, que lá em Marajó eles arrancam os dentes das crianças para fazerem sexo oral sem incomodar o cliente. E eles mostram imagens que nem são do Brasil, aquelas imagens que eles mostram, né, de crianças correndo numa barca, um homem beijando a criança na boca. Aquilo não é no Brasil, não é no Marajó, mas ela colocou isso no meio de um culto, uma semana antes das eleições. Mas isso deu ela um capital político, ela é senadora, ela foi eleita senadora. Ela vinha saindo de ministra de um governo, cheio de mentirados ali, mas por que já estava dando aviso ali? Porque ninguém sabe, mas precisamente no governo anterior, muita gente, muita igreja ganhou dinheiro, não com o que estava fazendo lá com as crianças na ilha de Marajó. Ganharam dinheiro em ficar falando, né? Eu vou salvar as crianças do Brasil porque 32 crianças morrem por dia. E aí eles conseguem uma grana exorbitante e não salvam a vida dessas crianças, porque é interessante. Tem um monte de igrejas se pronunciando na internet que elas estão ativas desde 2019. O que aconteceu no Brasil em 2019? O governo que deu a eles muita grana para eles não fazerem nada, né? Inclusive nesse período aí, tem uma faculdade brasileira que cresceu exorbitantemente, que tem polos até nos Emirados Árabes, chama-se Unicesumar. A Unicesumar, dentro dela tem uma outra faculdade despistada chamada Unimissional. O que eles fazem? Eles fazem um monte de evangélicos pegaram o dinheiro do FIES para entrar na Unicesumar, só que quando eles entram lá dentro, eles não vão fazer o curso que foi propagado para eles, vão fazer curso de missões, missões indígenas. Você pega Unicesumar, Damares, lá. Só que alguém fala assim, tá, mas e aí, a faculdade tem mais de 1000 polos. Aí Jesus está assim, e daí que você vai aparecer diante de mim como uma faculdade de 1000 polos? Não te conheço. Porque essa boa velhinha que sai de igreja em igreja mentindo e que hoje é senadora por causa dessas mentiras, né? Tem mentiras básicas, por exemplo, falar que ela era mestre em educação, e mestre em direito da família e direito constitucional. Ela não tem nenhum desses títulos. Ela só é graduada em advocacia. E nesse vídeo mesmo que ela está na Lagoinha, ela fala que ela trabalhava há 15 anos, na época ela falou na Lagoinha, ela trabalhava há 15 anos como dando assessoria a parlamentares. Ela estava ali construindo a carreira dela. Aí ela vem com aquela historinha de que ela foi, e deve ter sido mesmo, estuprada na infância por um familiar. Só que aquela coisa,
A história só serve para ela se projetar, porque ela mesma nunca demonstrou compaixão de nenhuma criança que passa por isso. E a maior prova que a gente tem, porque isso tudo foi notícia, a maior prova foi o que aconteceu em 2020, que ela encabeçou o movimento para todo mundo ir lá no hospital com faixas, chamar uma menina de 10 anos de assassina. Era a ministra Damares, serva do Deus vivo, a mulher que curou em nome de Jesus, que profetizou em nome de Jesus, e que fez coisas acontecerem em nome de Jesus, e que muito provavelmente alguém vai falar assim, Damares, quem é essa pessoa? Nem sei quem é. Porque quem ganhou dinheiro na ilha de Marajó vai ficar agradecido, né? Os fundamentalistas todos estão agradecidos. Realizou muitas coisas, né? Eu dou a mão palmatória, não realizei nada perto de Damares, né? Mas também agradeço a Deus por não ter realizado as coisas desse jeito. Eu falo que não realizei nada porque a vida é uma luta, né? A gente é vigiado em cada palavra que a gente vai falar. Essa mensagem aqui não vai ser visualizada porque ninguém tem interesse nisso aqui não. As pessoas gostam de Damares, boa velhinha, mentindo e falando das crianças. Esse cara é mau, a mulher está trabalhando pelas crianças e ele está falando mal dela. São as pessoas que nem vão chegar no céu com essas pessoas. Vai falar, Senhor, um monte de crianças que eu ajudei no Brasil. Eles falam assim, não sei, eu estou com um monte de crianças aqui, mas quem é você? Porque é o que eu tenho falado com os meus alunos essa semana. Essa semana, por causa dessas manifestações de domingo aí, foi abordado por vários alunos e alguns evangélicos revoltados. Eu estou assim, mas onde é que você leu que Deus precisa da sua mentira de crente para salvar o Brasil? Por que crente acredita que crente tem de mentir para salvar o Brasil? Que hoje atrás nós vimos os mentirosos, porque aquilo ali também é uma mentira, porque eles conseguem reunir multidões. Eu estava até brincando hoje com o meu genro Cabrina aqui na hora do almoço. Porque eu estava vendo aquilo tudo ali e você já começa a ter grandes teorias para dar aula no meio da semana, porque eu não sou professor de história, nem professor de geografia, sou professor de sociologia, eu quero falar dos fenômenos sociais efervescentes no Brasil, né? O que são fenômenos sociais? Olha o meu pedantismo. Fenômenos sociais são as nossas relações culturais, as nossas relações a partir da divisão do trabalho e as relações de poder, que é o que aconteceu hoje no Brasil. Porque a gente olha para aquele povo verde e amarelo e eu senti no meu coração, olha como é que os campos estão verdes para a colheita, né? Verde e amarelo para a colheita. Esse povo todo é evangélico, ninguém conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus ia morrer de vergonha de sair no domingo à tarde. A gente não tem a cultura do evangelismo? Pois eu vou sair no domingo à tarde para me manifestar em prol de um criminoso que eu mesmo falava em 2022 que ele só vai sair de lá se Deus permitir. Então Deus permitiu, agora eu estou lutando pelo criminoso de novo. Aí quem estava ali era aquele tanto de igreja que os pastores promoveram. O trabalho de domingo à tarde é lá na Paulista. Aí eles vão, né? Porque tem cobrança no sentido de vai perder um cargo na igreja, vai ser disciplinado, não vai poder tomar ceia. Você está se levantando contra a autoridade pastoral que te convocou para estar ali. Aí eles conseguem juntar multidões, mas aquela multidão ali é no máximo a representação dos 35% de evangélicos que tem no país. Eles conseguem fazer imagem, né? A mensagem do Bolsonaro, e ninguém fala que está mentindo. Vem cá, nós vamos fazer uma foto. É isso, eles queriam fazer uma foto dizendo para Deus, olha aí, Senhor, as multidões. E Deus está assim, olha a multidão nas trevas pelas quais vocês não se importam. É o público que elegeu o Nicolas Ferreira, por exemplo, que ele ia perverter de culto em culto desde 2019, todo sábado, transformando concentração de jovens, culto de jovens, encontro de jovens em campanha política. Eles conseguem reunir multidões, né? Mas não é uma reunião feita à base do milagre. Nesse caso é até um milagre satânico, porque eu nunca vi gente que se diz em comunhão com Deus pensar assim, eu vou sair da minha casa para me... Não, eu estou me manifestando pelo meu país, está se manifestando por uma alucinação. Porque se a gente quiser um país do jeito que daquele pessoal está querendo hoje à tarde, isso aqui vai virar, na melhor das hipóteses, uma república federativa cristã, que já é uma ditadura. Né? E aí vai caminhando lá para o Afeganistão. Aliás, a revolução dos ayatolás foi assim no Irã, né? Um país imenso, com a economia das mais maravilhosas do planeta, governado por califas e por ayatolás, que são líderes religiosos.
E eu não consegui entender porque um povo que anda com Deus, um povo que anda com Jesus, Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, por que eu quero colocar toda essa vibe religiosa no poder? Aí eu fiquei pensando, gente, o Brasil não está curado das suas loucuras. E eu fiquei pensando aqui, eu fiquei pensando em nós, meu Deus. É ruim, a gente está falando aqui das pessoas que conhecem a Deus, e essas pessoas se tornam azedas, amargas, com raiva, enfermas, tudo quanto é coisa, por quê? Você está achando que o B.O. é com você? O B.O. é porque ela olha para você e ela tem uma intuição do que ela veio fazer aqui. Porque eu estava olhando para esse movimento e pensando, caramba, cadê o povo de Deus? Não para ir lá dispersar todo mundo, mas cadê o povo de Deus para nesse dia chocar algumas pessoas ali, trazer uma palavra profética para o Pai. Chega, Malafaia, chega! Não dá mais, de hoje não passa. Basta! Porque esse engano, isso é adoração ao maligno. Isso não tem nem para quê. Por exemplo, eu vou criar coragem para falar alguma coisa na escola essa semana. E quando eu for chamado na teologia, eu falo assim, olha gente, primeira coisa, o homem nem é presidente mais do Brasil. Ele é um homem tão comum quanto cada um de nós aqui. Então vocês estão interditando a minha aula, por quê? Né? Você tem que ir se preparando, porque é fácil para todos os lados, né? É esse pessoal que usa criança para poder se projetar politicamente e a escola não te deixando educar os meninos para os meninos não criarem consciência. E os motivos são parecidos com os de igreja. Não, falando de meninos de terceiro ano, não, eles são muito novinhos para ouvir esse tipo de coisa que você está falando. Que nível de hipocrisia. Mas quem faz isso? São mulheres, às vezes, que se pudessem pegavam um voo e iriam para Paulista hoje. Um bando de gente covarde, né? E aí Jesus chega e fala, olha, não adianta vir com esse papo, com essas obras realizadas. Eu até fiz uma postagem ontem, não sei que ela não vai ver, mas falando lá com aquela menina que cantou aquela música, só porque ela falou uma frasezinha, né, enquanto isso no Marajó, aí os demônios que exploram o Marajó, todos emergiram nas últimas semanas. Ah, tá vendo? A Damares avisou? Não, o que a Damares fez foi uma outra coisa. Aliás, a Damares vai ter que pagar, acho que é 5 milhões de reais à Justiça do Pará, por causa das mentiras que ela falou. Que foi essa, né? Ela foi dentro de uma igreja evangélica, na semana das eleições, falar que na ilha de Marajó eles arrancavam os dentes das crianças para elas fazerem sexo oral. E aí, o que acontecia? Até 2019, há muitos trabalhos sociais lá. Só que de 2019 até 2022, as igrejas é que entraram lá. Não só lá, né, mas na luta contra as drogas, as igrejas fizeram horrores. A gente tem vídeos aí daquele deputado Sargento Isidoro, que é deputado pastor Sargento Isidoro, que é o deputado da Bahia. Ele tem palestras dele com o verbo que ele recebia do governo, que era para ir para o Sersan, e ia para o projeto dele, chegava lá assim, ó, com a Bíblia e uma facona aqui, ó. Isso aqui é para resolver o problema da homossexualidade de vocês aqui, ó. Falando isso com um monte de homem que, além de ter questões sexuais, eram viciados em drogas. Mas e a verba que estava entrando no governo Bolsonaro? Por isso que essa gente toda que estava reunida lá hoje é tudo gente que, até onde a gente pode ver, é fruto falso. Quando eu falo fruto falso, não estou falando da salvação de ninguém, estou dizendo que neste momento eles estão adorando as bestas, né? O engano, a mentira, a loucura. E aí eu fico assim, Jesus, faz alguma coisa com a gente, por favor. Tira a gente desse negócio. O Senhor nos deu poder, o Senhor nos deu palavra, o Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu saúde. Agora está todo mundo muito azedo, todo mundo muito bravo, todo mundo com ódio de tudo. Com ódio de tudo para não fazer a outra coisa. Que a gente está enfrentando era serpentes e escorpiões, não era matando uns aos outros no deserto, né? Mas aí quando Jesus fala isso, né, que muitos naquele dia vão mostrar para eles resultados, né, dos próprios trabalhos, ele vai falar, não conheço vocês. E aqui nós temos, né, o resultado e o não resultado. Porque tem essas pessoas que eles lutam, né? Quando ele fala assim, em teu nome expulsei muitos demônios, é porque aparentemente a pessoa expulsou muitos demônios. Né? Em teu nome adotei famílias, adotou um monte de famílias, porque a grana que vinha por trás disso era muito maior. No caso lá daquele Gabriel Monteiro do Rio de Janeiro, que é defendido por muitos cristãos no Brasil atualmente. O que o Gabriel Monteiro fez?
Ele, por exemplo, ele fazia filmagens com ele salvando a vida de uma criança, ele dizia para a criança o que ela estava falando na filmagem, e aquilo ele dava ele milhões e milhões de reais. Né? E ele fazia coisas assim, fazia as crianças encenarem, falava para o menino falar que ele tinha que chegar em casa com 150 reais por dia, senão ele ia apanhar do pai e da mãe, mas aquilo tudo era montagem cenográfica que ele fazia. Mas aí, os vídeos dele, visualizações exorbitantes. Então, ai Senhor, em teu nome, quantas vidas visualizaram meu vídeo? Tá, mas eu não sei quem você é. Né? E um cara que vivia falando do nome de Deus, mas quando você vai pegar as investigações, tem até documentário sobre isso, com muitas e muitas documentações, né? Ele tinha por esporte ter relações sexuais com garotas menores de idade, filmando e maltratando as meninas. Mas quem via ele falando nos vídeos dele, ele parecia um menino de oração. Aí, a ousadia dessa gente de mentir em nome de Deus, de ir para a rua em nome de um mentiroso, criminoso, de ir para a rua, né, pode até falar mal dos chamados crentes de esquerda no Brasil, mas quando é que crente de esquerda no Brasil promoveu o movimento para quem é de esquerda, pegando dinheiro da igreja? Né? No máximo você pode estar ali participando de uma causa geral. Agora, ali, qual que era aquela luta hoje à tarde que aconteceu na Paulista? Aquilo é levar o povo de Deus para onde? Aquele povo de Deus que foi efeito rebanho, né? Eles foram levando todo mundo para lá. Né? E quem é que financiou aquelas camisas? Né? O povo de Deus está rico, todo mundo com camisa do Brasil, né? Que não é barato, todo mundo uniformizado, por um país que eles não amam. O que eles querem é a implantação de uma ditadura ideológica cristã, que seria o pior empecilho para o avanço do Evangelho. Né? As pessoas não querem, na verdade, as pessoas não querem Jesus, elas querem impor as suas ideologias. Então, ele vai dizer, quem diz isso, e tem gente que diz, que são pessoas de igreja, são pessoas de oração, são pessoas que nas suas reuniões profanas, elas oram antes. Né? Vamos fazer uma oração? Ou então, quando é um ambiente mais informal, vamos fazer uma reza? Aí a pessoa faz uma reza para depois começar a fazer e falar um monte de mentira que elas vão praticar durante o ano todo. Aí é gente de oração, gente que é muito bem vista pelo povo. E eu fico até pensando, por que o povo vê isso? No caso dessa manifestação de hoje à tarde, isso é uma coisa espiritual. Isso não é uma coisa meramente política. Isso é o Apocalipse, né? Porque o Apocalipse, na verdade, é a revelação, não é a destruição. É você olhar para aquele vilão e falar, gente, olha só, que povo pacífico, foi tudo estrategista, né? Aquele mesmo povo estava lá quebrando lá no 8 de janeiro do ano passado, agora eles estavam todos pacíficos. Por quê? A ideia era gerar uma fotografia para que o homem não seja preso. Piorou, porque ele criou provas contra ele, a justiça só ficou calada porque daqui a pouquinho eles pegam ele. O nome daquilo ali é coação no curso do processo. Vamos intimidar a justiça? Para dizer assim, vem vocês aqui me prender com essa multidão? Não, nós vamos esperar a multidão sair, mas nós vamos te prender. Se tem alguma justiça nesse país. Mas é interessante que essa semana na escola eu tive a surpresa, que a gente foi surpreso de ver pessoas que se dizem servas do Senhor estarem tão contaminadas com a mentira, com a loucura, com a disfarçatez. E aí, a gente vê uma coisa contraditória, porque você vê uma pessoa assim tão boa, tão dedicada, que ao mesmo tempo tão comprometida com coisa mentirosa. E pode crer, embora eu esteja falando aqui de eventos políticos, eu estou aqui focando a questão do Evangelho de Jesus, pensando assim, por que o Brasil continua adorando essas coisas que nos fazem tão mal? Porque pode ter certeza, o pai da menina Henri não está lutando pelas crianças não, ele só está lutando para realizar um sonho pessoal que ele sempre teve, que era se tornar vereador. Aí é claro, essas pessoas são esforçadas. O que é esforçado? Eu não pedi, meu filho morreu, né? Então vamos lucrar com isso. As pessoas lá de Marajó, tirando a cantora, tadinha, a cantora entrou assim, ela não tem contato com essas pessoas, que é de uma igreja que tem no máximo 15 membros, um grupo do tamanho do nosso. E aí eu fiz uma postagem para ela falando isso, né? Que Deus deu a ela um livramento. Porque se ela ganha aquele concurso, ela ia ter que cantar nas campanhas
da Damares, do Nicolas, dessa gente que diz Senhor, Senhor e não gosta de nada do Senhor, embora goste de usar muita coisa do Senhor. Mas a contraproposta deles tem sido a nossa. Nós não somos espalhafatosos em falar Senhor, Senhor, e a gente não gosta nem de usar as coisas do Senhor, mas a gente nem se torna verdadeiros naquilo que o Senhor nos fez. Né? Como cantava o Raul Seixas antigamente, a gente está com a boca escancarada, rindo, esperando a morte chegar. E não, no final todo mundo vai para a glória. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.